Essa semana eu estava dando aula no Instituto Bíblico e Deus falou muito forte no meu coração, um texto que eu já tinha ministrado, mas que eu não tinha percebido ainda. Queria pedir silêncio absoluto agora, tá bem? Ninguém conversasse. Hoje de manhã o pastor Aloysio falou sobre amar a Deus. Não sei quantos irmãos estavam na reunião hoje de manhã, alguns. E de fato, amar a Deus implica em muitas coisas, não é? E não amar o mundo. E também implica em amá-lo de todo o seu entendimento, seu coração, sua força. E há muitas consequências em amar a Deus também. São para esses que Deus vai vir habitar, fazer morada. São esses que vão receber a coroa da vida. São esses que vão ser conhecidos por Deus. Porque há uma diferença muito grande entre ser salvo e amar a Deus. Alguém pode ser salvo por Deus e não amar a Deus. É impressionante. E eu fico pensando e fico questionando. E nesses dias eu tenho avaliado extremamente o meu relacionamento com Deus. Eu tenho avaliado que tipo de relacionamento que nós, como igreja, que nós como jovens, temos tido com Deus. Como que funciona? Tem um texto muito conhecido lá em Deuteronômio, no capítulo 8. Pode abrir a Bíblia lá. Todo mundo conhece. Deuteronômio, capítulo 8, no verso 2. A Bíblia diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para que te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Interessante que eu sempre atentei que em épocas de deserto é de fato um tempo de humilhação, é de fato um tempo de prova, é um tempo em que Deus quer expor o nosso coração para ver o que está lá dentro. Mas, enquanto eu lia outro dia esse versículo, o que mais me marcou e também me marcou nas minhas experiências com Deus nesses dias, foi, além de saber que Deus estava humilhando, me provando, mostrando o que estava dentro do meu coração, há uma outra coisa que é um ponto muito fino e que poucas pessoas prestam atenção a ele, para saber se na hora em que você está no deserto, em que você está sendo humilhado, em que você está sendo testado, em que Deus está te deixando, como diz aqui no verso 4, no verso 3, te humilhando, te deixando ter fome, te sustentando apenas com o maná, que você não conheceu, nem os seus pais conheceram, para você entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Na hora em que parece que Deus não está lá, na hora em que as coisas parecem que não estão funcionando, porque é um tempo de humilhação, é um tempo de se enxergar, de se ver, de ver coisas ruins dentro de você, é um tempo em que parece que você está completamente sozinho. Tudo isso é interessante e nos leva a crescer e a produzir realidade. Mas aqui tem uma palavra que marcou meu coração. No meio desse momento todo, tem uma coisa também que Deus quer ver. Deus quer ver que tipo de relacionamento você tem com Ele. Deus quer ver se você guardaria ou não os meus mandamentos. Quando meu irmão se converteu, ele se converteu diante de um problema financeiro muito grande, uma empresa, e quebrou e ele tinha uma vida muito boa, um carro caro, ele tinha vindo dos Estados Unidos um tempo, trouxe dinheiro e montou a empresa, estava indo muito bem, quase todos os finais de semana ele ia para Caldas Novas, e aí as coisas foram dando errado e ele foi tendo problemas, e ele quebrou, não tinha mais dinheiro, dívidas. Eu sempre o convidava para ir na igreja, mas ele nunca vinha.
E um dia, quando eu ia viajar, inclusive para Portugal, eu estava pregando de manhã e logo em seguida ia pegar o avião. Eu tive que sair assim até rápido, nem pude ficar. Terminei de pregar e saí. Mas quando eu olhei naquela manhã, meu irmão estava aqui. Eu nem o tinha convidado. E ele chorava muito e eu fiz o apelo e ele veio prostrado, deixei ele aí chorando e fui embora para viajar. Nem pude falar com ele. Fiquei pensando, o que será que aconteceu, né? Eu falei, deve ter nascido de novo. E de fato, foi verdade, eu voltei, ele havia nascido de novo, tive uma experiência com Deus. E então nós começamos a orar. Falei, Márcio, você vem orar comigo. Nós vamos orar por você, pelo seu trabalho. E começamos a orar todos os dias. Ele passava aqui e a gente orava. Mas cada vez que orava, a coisa não estava dando certo, a priori. Mas ele estava quebrando. E aí ele teve que começar a vender o carro. E ele teve que fechar a empresa. E nós estávamos orando. E ele chorava. E um dia eu estava orando com ele. E o Espírito de Deus veio no meu coração. E eu olhei dentro dos olhos dele. E eu falei, eu quero te fazer uma pergunta. Ele falou, pode perguntar. Eu falei, se Deus não te der nada do que você está pedindo, não te der o dinheiro para pagar as contas, não te der a sua empresa de volta, não resolver todo o seu problema financeiro, não pagar suas dívidas, não fizer no seu casamento que estava também destruído, não mudar nada, quero te perguntar, se ele não fizer isso, você continua com Deus? Você continua amando a Deus? Ou não? E naquela hora, ele ficou em silêncio, engoliu seco, ficou me olhando, com aquela pergunta, e ele falou, eu continuaria, já chorando. Eu falei, Deus queria ouvir essa resposta. Deus queria saber por que você quer Ele. E nessa noite há uma pergunta: por que você quer Deus? Por que você ama Deus? Você ama Deus por algo que Ele pode fazer por você? Você ama Deus porque Ele pode te dar algo? Se Deus não te desse o casamento que você está orando, você continuaria amando a Deus? Eu encontrei uma mulher lá no Peru, quando eu fui pregar, uma moça desesperada. Veio me procurar depois do culto, porque ela queria casar. E ela estava profundamente magoada, triste. A minha vida é triste, a minha vida é isso. Eu não tenho prazer de ver. Tudo porque ela não tinha um casamento. Tudo porque ela não conseguia achar alguém para se casar. E a vida dela estava resumida naquilo. E eu falei, irmão, eu quero te fazer uma pergunta. Eu creio que Deus tem um marido para você, mas eu quero te fazer uma pergunta. Se Deus falar para você que você não vai casar, como é que vai ser o seu relacionamento com Deus? Você vai continuar amando a Deus? Por que você ama a Deus? Essa é uma pergunta que está no meu coração. João Batista foi um dos servos mais fiéis que Jesus teve. Cumpriu todo o seu propósito como preparador do caminho. Deu a vida por causa de Jesus. Mandou os discípulos dele irem atrás de Jesus. E por causa da palavra, do cumprir o propósito, foi colocado na cadeia. E a hora que ele estava ali para perder a sua cabeça, ele entrou em desespero. Ele falou, não é possível, cadê Jesus? Eu vi, ele tinha visto a pomba descendo sobre ele. Ele sabia que Jesus era o Messias. Mas no momento de deserto, de desespero, que uma visita de Jesus poderia ser como um grande bálsamo na alma de João Batista. Bastava um aperto de mão do Senhor e ele estaria fortalecido para morrer. Mas Jesus não apareceu lá. E ele mandou os discípulos, desesperados, falou, escuta, vai lá, pergunta para ele se é ele mesmo. Ora, ele sabia que era. E a resposta de Jesus foi assim, uma resposta muito interessante. Fala para ele que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, que o evangelho está sendo pregado. Sou eu mesmo.
E fala também que bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado é aquele que decide continuar me amando, mesmo quando eu não faço o que você quer que eu faça para você. Porque às vezes o que você quer que Deus faz não é o melhor. O melhor é o que Ele faz ou deixa de fazer. É a opção de acreditar no amor de Deus. É a opção de acreditar de que Deus é bom. É a opção de amar a Deus independente das mãos de Deus, da negociação com Deus. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, abre lá para mim em Mateus, no capítulo 4. Os irmãos conhecem. Ele foi levado para o deserto para ser tentado. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Verso 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Os evangelhos afirmam que Jesus é o judeu que cresceu numa Galileia rural. E ele não era ninguém menos do que o Filho do próprio Deus, enviado do céu com uma missão para lutar contra o diabo. E quando eu penso nessa missão em mira, certas perguntas acerca das prioridades de Jesus vêm imediatamente à nossa mente. Se Jesus veio como um filho de Deus e tinha todo esse poder, por que ele não atacou certos problemas? De imediato, talvez nós colocássemos no topo da lista as catástrofes naturais. Se Jesus tinha poder para curar os enfermos, para ressuscitar mortos, por que ele não atacou alguns macros problemas, como os terremotos, furacões, maremotos, ou talvez todos os sinistros enxames de vírus mutantes que infestam a terra? Por que ele não resolveu esses problemas? Os filósofos e os teólogos, eles acusam muitas doenças remanescentes da terra de serem consequência da liberdade humana. Porque o homem tem liberdade para fazer o que quiser na terra, e ele mexe no ecossistema, e muitas doenças que acontecem hoje é porque o homem faz o que quer. Será que nós gostamos mesmo de tanta liberdade assim? Por que Deus não interfere? A gente fica perguntando, Deus podia interferir mais. Eu não sei se eu quero essa liberdade toda, não, porque tem dado tanto problema. Ficam essas perguntas. Temos a liberdade de roubar, matar os outros, de lutar em guerras mundiais, destruir o planeta. Somos até mesmo livres para desafiar o próprio Deus, para viver sem restrições, como se não existisse outro mundo. O primeiro ato oficial de Jesus como adulto, quando foi para o deserto enfrentar o acusador face a face, deu a ele a oportunidade de resolver esses problemas, sim ou não? Sim. Ele não poderia ali, naquela primeira oportunidade, já resolver tudo, destruir o diabo, acabar com essa conversa, descer, flutuando de cima do pináculo do templo, multiplicando pedras em pães, assumindo o governo e o controle absoluto, destruindo o diabo. Não poderia. E resolver tudo, porque ele não fez. Era isso que os judeus esperavam, um Messias extraordinário. O próprio Satanás
tentou o Filho de Deus a mudar as regras e a atingir os seus alvos através de um método mais fácil, um atalho. Mas mais do que o caráter de Jesus, estava em jogo ali nas planícies arenosas da Palestina a história humana. A história humana estava na balança. Quando lemos a história da tentação de Jesus, nós pensamos que, devido à ausência das testemunhas oculares, com certeza todos os pormenores que foram contados por Jesus, porque não tinha ninguém lá para ver. Foi Jesus que narrou para os discípulos o que aconteceu lá. Ele contou para os discípulos, ele abriu para os discípulos. Jesus sentiu-se obrigado a revelar aos discípulos esse momento de luta e de fraqueza pessoal que ele passou. Cremos que a tentação foi um conflito real, genuíno, não foi um teatro que aconteceu ali. O mesmo tentador que encontrou um ponto fatal em Eva e Adão, na vulnerabilidade do primeiro homem, agora ele estava dirigindo o seu golpe contra Jesus, com exatidão mortal, o segundo homem. Ele queria continuar nesse controle. Havia uma estratégia muito fina. Era um combate que estava acontecendo ali no ringue do mundo. Um tinha acabado de chegar nessa terra, se encontrava numa situação extremamente debilitada, fraca, que era Jesus. O outro estava na sua própria base, dominante, controlador, que era Satanás. Havia uma guerra sendo travada, haviam questões sendo colocadas ali, e é espantoso a gente olhar as minúcias da tentação. Qual foram os pedidos do diabo? Transformar a pedra em pão. Ofereceu para ele os reinos e mandou ele pular do pináculo. O que tem de errado nisso? Espera lá, essas três tentações não parecem prerrogativas de Jesus? Não são qualidades próprias de um Messias, de um Filho de Deus? Ele mesmo depois não transformaria pães para 5.000 homens, um milagre muito maior do que transformar a pedra em pão. Ele que ressuscitou morto, não poderia descer, pular do pináculo e não acontecer nada? Poderia ou não, gente? No entanto, alguma coisa claramente importante aconteceu no deserto. Talvez Satanás não soubesse exatamente se Jesus era ou não o Filho de Deus. Tamanha foi a simplicidade de vida que ele viveu durante os seus 30 anos. Talvez ali Satanás estivesse tentando para ver se Jesus era um homem comum, ou se era um anjo disfarçado, ou se era uma teofania, o que seria? O diabo estava talvez checando. Mas, olhando para os evangelhos, esses guerreiros estão como dois grandes lutadores, em uma espécie de avaliação. Para Jesus, talvez a maior tentação era, acima de tudo, manter-se firme diante da tentação. Talvez ele ali pensando, ele podia bem que eu podia resolver realmente. Simplesmente, por que eu não destruo logo esse demônio, o diabo, salvando a história humana do seu tormento maligno? Talvez Jesus pensou. Você nunca pensou nisso, não? Ô pastor, boa pergunta. Por que Deus não acaba logo com esse negócio? Destrói esse demônio, tudo, com sopro. Acabou. O diabo assume logo o controle. Vamos parar com essa confusão. Não seria ótimo, gente? Ele tem poder para isso ou não? Diga, tem. Ele talvez tenha pensado, eu poderia resolver isso agora. Mas ele não fez. Da sua parte, Satanás ofereceu trocar o domínio sobre o mundo em troca da satisfação de prevalecer contra o Filho do homem, Filho de Deus, querendo adoração, coisa que Jesus jamais faria. Em 2 pedidos, ele pediu que Jesus provasse quem ele era, e no terceiro exigiu adoração, e ele não faria.
Em outras palavras, a tentação desmascarou a Satanás, mas Deus permaneceu oculto. Deus não se mostrou ali. E porque ele estava dizendo: se você é Deus, então me ofusque. Haja como Deus agiria. Era essa a proposta de Satanás. Seja Deus. Jesus replicou: apenas Deus toma essas decisões. Eu estou aqui como filho do homem. Faço nada que ele não mandar. Jesus não permitiu que Satanás o controlasse. Quando nós olhamos para as tentações, nós vemos que Satanás propôs uma melhoria atraente. Tentou Jesus na boa parte de ser gente, sem o lado mal da coisa. Ele tentou Jesus a comer sem sujeitar as regras fixas da fome e da agricultura. Ele tentou Jesus a enfrentar os riscos de pular do pináculo sem o risco real de acontecer nada. A desfrutar da fama e do poder sem a perspectiva da rejeição dolorosa. Em outras palavras, a proposta de Satanás para Jesus era: eu quero te dar uma coroa em vez de uma cruz. Você não quer? Olha a proposta. Comida da hora que você quiser, sem precisar plantar. Fazer o que você quiser sem risco. Fama sem perigo de ser rejeitado. Toma essa coroa. Para quê? Na troca da cruz. Ele queria trocar. A tentação que Jesus resistiu. Aqui entra um ponto. Muitos de nós, seus discípulos, ainda desejamos. Essa é uma tentação forte. Muitos de nós temos um relacionamento com um Deus que nós não conhecemos. Porque nós queremos nos relacionar com um Messias que faz coisas para nós, que pula as regras da terra que Ele mesmo criou. Nós queremos andar com um Deus que remove todo e qualquer tipo de risco nas nossas vidas. Nós queremos a fama. Nós queremos a coroa. Nós queremos ser famosos sem a cruz. Essas foram as propostas do diabo que ele fez para Jesus e que ele faz para mim e para você todo dia. Querem ter uma grande célula, querem ser conhecidos como um grande discipulador, um grande pastor, mas pelo caminho de atalhos. Deus não é assim. Deus não age assim. Essas lições nós estamos aprendendo aqui. Ao contrário do que os evangelhos apócrifos, que sugerem um Jesus Deus, os verdadeiros evangelhos revelam um Messias que não utilizou poderes miraculosos para se beneficiar em momento algum. Começando com a tentação, Jesus mostrou relutância em torcer as regras da terra. A tentação girava em torno da questão mais importante na mente dos conterrâneos de Jesus: como o Messias seria? Os judeus ficavam pensando: como será que ele vai ser? Eu acho que ele vai ser um super, ele vai descer do céu, ele vai chegar, sei lá, carregado por anjos, não é? Certamente. Por que você acha que eles mataram Jesus? Porque não era esse Jesus que eles pensavam que viria. Não era esse o Messias que estava na cabeça deles. E não é esse o Messias que está na cabeça de muita gente aqui também. É por isso que hoje de manhã o pastor Luiz falou: tem muita gente aqui que é salvo, mas não vai poder chegar no céu e ver Jesus de cara. Porque o Jesus que você tem na sua cabeça é completamente diferente do que é o da Bíblia. E se você o encontrasse lá no céu de uma vez, você não ia reconhecer, você ia tomar um susto. E eles se assustaram. Um Messias do povo que poderia transformar pedras em pão para alimentar multidões. Um Messias da Torá, de pé no elevado pináculo do templo. Um Messias rei, governando não apenas Israel, mas todos os reinos da terra. Em suma, Satanás estava oferecendo a Jesus a oportunidade de ser o Messias maravilhoso de quem o povo de Israel pensava precisar e de quem também nós pensamos precisar. Muitas vezes na cabeça de muita gente, o relacionamento seu com Deus está ainda desse jeito. Desejamos tudo, menos um Messias
sofredor na cruz. Satanás acertou mais perto o alvo com a tentação de Jesus de jogar ele de um lugar elevado para testar a proteção de Deus, porque essa tentação depois foi repetida. Quando ele falou que ia para a cruz sofrer, a tentação foi repetida, porque Pedro falou: não, mestre, não te acontecerá isso. E o que Jesus falou? Arreda-te, Satanás. Ei, você está me tentando de novo, com a mesma tentação. Você está querendo de novo que eu seja o super Messias de novo. E essa tentação ainda se repetiu mais uma vez quando Jesus estava lá na cruz, na hora da morte. Falou: não é o Messias, salvou os outros, não pode salvar a si mesmo. Pula daí e nós creremos em você. Seja super e nós creremos em você. Sim, e é justamente isso. É porque ele só pode salvar os outros, porque não pode salvar a si mesmo. E essa, na verdade, é uma grande lição. Você está aqui, você quer ganhar essa cidade, essa nação. Se quiser salvar a nação, não pode salvar a si mesmo. Jesus sabia disso. A tentação foi se repetindo. Mas aqui eu quero chegar no ponto central. A tentação no deserto revela uma profunda diferença entre o poder de Deus e o de Satanás. A tentação no deserto revela uma profunda diferença como Satanás se relaciona com o homem e como Deus se relaciona com o homem. Há uma diferença muito grande. Satanás tem o poder de coagir, de estontear, de forçar a obediência, de comprar o homem, de negociar com as paixões desse mundo, com as paixões dessa vida, com os prazeres, com as coisas fascinantes do século 21. Satanás negocia, Satanás põe preço. É mais ou menos assim. Um patrão chegou numa secretária nova, muito bonita, que tinha sido contratada na empresa, e falou para ela: eu gostaria de sair com você, gostaria de ter uma transa com você. E aquela mulher falou: o que é isso? Me respeita, eu não vou. Ele falou: eu pago R$1 milhão para você dormir comigo. E ela parou, respirou fundo, pensou bem. 1 milhão. Ele falou: pago. Ele era riquíssimo, dono da empresa. Ela falou: não, por 1 milhão eu vou. Aí ele falou assim: bom, já que você topou ir comigo, então vamos de graça, ou vamos por R$1.000. Ela falou: o que você está pensando que eu sou? Que tipo de mulher você está achando que eu sou? Ele falou para ela: olha, o tipo de mulher que você é já está resolvido. Nós estamos só discutindo o preço. O diabo trabalha assim. Uns custam mais caro, outros mais barato. Ele compra o seu coração, ele coage, ele age assim, principalmente no coração do jovem, principalmente com as paixões da mocidade, fascinantes do sexo, dos prazeres, de tudo que essa vida oferece, para te destruir lá na frente, para destruir você ali na outra esquina. Os seres humanos aprenderam muito desse poder do diabo, e os governos beberam fundo desse reservatório. Com suas armas, os seres humanos podem forçar outros seres humanos a fazer quase tudo o que eles desejam. O poder de Satanás, ele é externo, ele é coercivo, mas o poder de Deus, em contrapartida, é interno e não coercivo. Não se pode escravizar um homem em troca de um milagre. E a fé necessária, ela é gratuita. Ela não está fundamentada no milagre que Deus tem que fazer. Tal poder parece às vezes fraqueza. O poder de Deus transforma de dentro para fora. O poder de Deus depende da escolha humana. É diferente da do diabo.
Na verdade, eu penso que nós preferimos menos liberdade, que Deus fosse mais intruso na nossa vida, como homens. Eu penso que muitos pensam isso. Queremos que Ele desempenhe um papel mais ativo nos negócios humanos. Porque se Deus simplesmente erguesse a sua mão e tivesse tirado Saddam Hussein do trono, muita gente inocente não teria morrido. É ou não é? Se Ele tivesse removido Hitler, quantos judeus teriam sido salvos? Ficamos pedindo, poxa vida, Deus podia intervir mais. Nos perguntamos, porque parece que Deus tem de sentar sobre as suas mãos. Queremos também que Deus assuma um papel mais ativo na nossa história pessoal. Queremos respostas rápidas, espetaculares às nossas orações. Queremos a cura agora para as nossas enfermidades, proteção e segurança para os nossos queridos. Queremos que Deus responda a minha oração imediatamente. Acabei de jejuar, eu quero meu marido. Eu sou fiel no dízimo, amanhã eu quero o meu emprego. Eu estou passando por um problema, eu orei, fiz campanha, fui na igreja, o pastor ungiu, cadê a resposta? Nós queremos um Deus super, que age na hora, que interfere, que põe a mão. Quando temos esses pensamentos, reconhecemos um eco abafado do mesmo desafio que o diabo lançou a Jesus há 2000 anos atrás. Mas Deus resiste a essas tentações agora, como Jesus resistiu àquelas na terra, estabelecendo um jeito mais lento, estabelecendo um jeito mais gentil. Os discípulos falaram: você quer que nós invocamos fogo do céu para essas cidades que não te quiseram? Jesus falou: não, eu não trabalho assim, com medo. Eu apenas chorei por Jerusalém. O Pedrão foi, plac! Vai obedecer Jesus? Não, clac! Não, para com isso, Pedro. Não é assim que funciona. Colou a orelha. Se não converter, vai para o inferno. Ele não se importaria, ele não se imporia sobre aqueles que não o desejavam. Quanto mais a gente conhece a Jesus, mais impressionados nós ficamos com o milagre da restrição. Como ele se restringe. Os milagres que Satanás sugeriu, os sinais e as maravilhas que os fariseus exigiram, as provas irrefutáveis pelas quais ansiamos, nenhum deles oferecia obstáculos a um Deus onipotente. Deus podia fazer e pode fazer qualquer coisa, mas a coisa mais espantosa é a recusa de Deus de agir e de esmagar. A terrível insistência de Deus na liberdade humana é tão absoluta que Ele nos garantiu o poder de viver como se Ele não existisse, de cuspir na cara dele e de matar Ele. Como é que pode? Jesus sabia disso quando Ele enfrentou o diabo. Nós cremos que Deus insiste em tal restrição de não ser o super Messias que nós queremos e que os judeus queriam. Preste atenção, eu quero falar uma coisa muito séria para você, que é o ponto central dessa mensagem. Por que que Deus não faz do jeito que a gente quer? Por que que Deus não faz na hora que a gente quer? Talvez você nunca teve coragem de ficar fazendo essas perguntas. Ele é Deus. É o Deus Todo-Poderoso. Pode qualquer coisa. É o super Deus. É o mesmo que os judeus queriam. E muitas vezes é o mesmo que nós queremos nos relacionar. E ficamos perguntando, por quê? Por quê? Às vezes nós passamos por tantas lutas, tribulações, e clama, e grita, cadê Deus? E Deus parece que não faz nada. Por que que demora tanto? Por que que demorou para chegar lá no coitado Lázaro que morreu? É porque Deus sabe de uma coisa. Ele sabe que nenhuma exibição da sua onipotência, de um milagre que Ele pode fazer, vai alcançar a reação que Ele deseja. Ele sabe que, embora o poder sobrenatural de Deus às suas necessidades possa forçar você a obedecê-lo, mas não pode provocar em você a reação do amor. Eu quero te contar uma coisa. Deus não compra de maneira nenhuma o seu coração.
Eu nunca vi alguém tão impressionante como Jesus, que chega e fala: eu não vou fazer nada para coagir você a me amar. Ou você me ama porque você quer, ou você não me ama por causa de nenhum milagre. Deus não faz barganha. Deus te salva, Deus te abençoa, Deus te cura, mas o seu amor Ele não compra. Ele restringe. Ele não vai fazer nada para negociar. Ele não vai fazer nada para depois ser acusado. Amo você porque você deu tudo. Amo você porque você responde na hora que Ele quer. Amo você porque você deu o marido ou a esposa que pediu. Amo você por causa disso, daquilo. Deus faz tudo muito devagar. Deus dá chance de você não querer. E muitos não quiseram continuar, foram embora. E Ele olhou para os discípulos. E Ele não ajoelhou no pé dos discípulos, pastor. E Ele não falou: por favor, milagre para vocês, fiquem comigo. Não. Ele falou: eu não, em outras palavras, talvez eu não queria, mas se vocês quiserem ir, podem ir também. Jesus, você não vai ver em nenhum lugar torcendo o braço de alguém para ficar comigo. Fica comigo. Jesus não é do tipo de pastores que fala: vai mudar de igreja? Vai em pé, volta arrastando. Vai mudar de rede? Vai para a rede dos adultos? Vai para a rede dos homens? Vai para a igreja? E vai, seu carnal. Achei que me amava. Chantagem emocional. A natureza de Deus é autodoadora. E Ele quer o amor, mas Ele não paga nesse aspecto. O amor tem o seu próprio poder. O único poder capaz de finalmente conquistar o coração humano. Valeu o preço que Jesus pagou. Quando nós observamos a vida de Jesus, vemos que o padrão de restrição estabelecido no deserto. Meu relógio estava virado, agora que eu vi que já passou da hora. Desculpa. Falei, gente, o relógio está uma benção hoje. Eu já estou terminando. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos o complexo do Salvador. Nós queremos resolver o problema das pessoas imediatamente. Nós temos a compulsão de converter todo mundo enquanto, achar que Jesus converteu todo mundo enquanto Ele viveu, e nós queremos resolver tudo de uma maneira impressionante, na hora. Nós queremos que as pessoas se convertam, e nós fazemos um monte de barganhas e de negócios para que elas possam se converter. Nós olhamos para muitas igrejas e percebemos que a doutrina ali é mais ou menos daquele tipo: creia e não faça perguntas, apenas obedece, manejando o poder do milagre, do mistério, da autoridade. A igreja deixava lugar para dúvidas, sabe? Aprendemos a manipular pessoas através de técnicas para ganhar almas, mas agora não somos capazes de encontrar nenhuma dessas qualidades na vida de Jesus. Às vezes nós desenvolvemos os próprios mini-Hitlers, homens que entendem muito bem o poder representado pelo milagre, pelo mistério, pela autoridade. Às vezes a igreja simplesmente toma emprestadas as ferramentas da manipulação aperfeiçoada pelos políticos, pelos vendedores, pelos redatores de propaganda. Quando olhamos para nós, percebemos que temos dificuldade de resistir aos expedientes de tentar solucionar rapidamente a vida das pessoas. Não deixamos Deus ser Deus. Queremos comprar as pessoas com algum tipo de negócio para que elas venham para Jesus. Mas não é isso que nós vemos nele. Ele morreu por nós, mas Ele nunca vai negociar o seu amor. Ele nunca vai fazer troca. Por isso eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O Senhor, Ele te ama sim. O Senhor quer te abençoar sim. Queria até pedir que subisse aqui o teclado. Mas preste atenção, olha para mim. Se o Jesus que você espera, talvez seja esse mesmo Jesus que os judeus esperavam.
Ele é o Deus poderoso. Mas talvez você tenha se relacionado com Deus onde você quer que na hora que você falar, aconteça. Olha para mim. Você talvez tenha se relacionado com Deus e não entende por que não é do jeito que você quer, na hora que você quer. E então você se frustra. E então às vezes você abandona a fé. Às vezes você esfria. Com que você tem se relacionado? Com a mão de Deus? Ou com o coração de Deus? As pessoas salvas, elas se relacionam com a mão de Deus, com o que Deus pode fazer por ela. E quando Deus não faz, ela se afasta de Deus. Mas Deus não vai comprar o seu coração. Deus não compra o coração de ninguém. Olhem para trás. Está vendo as portas? Os irmãos estão vendo as portas? Elas estão abertas. Pode olhar para cá. Essa noite o Senhor fala para você: as portas estão abertas. Se você quiser ir, pode ir embora. Não precisa andar comigo. Você é livre. Mas se você quiser me amar, é porque você quis. Não foi porque nada que eu fiz por você. Eu não vou comprar o seu coração. Eu não vou ser como um diabo. Eu não vou fazer espetáculo. Eu não vou coagir. Porque eu sei que o milagre... Eu tenho parentes que receberam milagres aqui na igreja, lá no mundo. Jesus curou ele, mas não salvou ele. Sabe por quê? Porque ele não queria ser salvo. Ele queria só um milagre. Jesus deu. Deus é bom. Deus não compra ninguém. Sabe por que ele não foi salvo? Porque no dia que ele veio aqui na frente, ele veio só porque ele queria um milagre. E ele: Deus, eu quero um milagre. Mas você, com o coração dele, está falando: você, eu não quero, eu quero um milagre. E Deus falou: tá bom, te dou um milagre, está abençoado. Curou 10 leprosos, voltaram um. Cadê os outros 9? Receberam apenas a cura, não queriam Deus. E Deus abençoou, Deus curou, amém. Você quer um casamento? Eu vou te dar. Você quer um trabalho? Eu vou te dar. Não tem problema. Isso não tem nada a ver com o nosso relacionamento de amor. Nada. Eu não vou tocar o seu coração. Se eu conquisto o meu coração, Deus não vai conquistar o coração de quem não quer ser conquistado. Se você quer só a mão de Deus, então Deus vai te dar só a mão dele. Vai te abençoar. Porque Ele é bom, Ele abençoa. Mas relacionamento de amor não tem nada a ver com a mão de Deus. Não tem nada a ver com os milagres. Não tem nada a ver com o que Ele pode fazer. Tem a ver com: eu quero te amar pelo que você é. Mesmo que o Senhor não faça nada por mim, mesmo que eu não entenda, porque o Senhor não fez do jeito que eu queria, na hora que eu queria, eu continuo te amando. Tendo a decisão de te amar o Senhor só porque o Senhor é. Só porque o seu amor me constrange, independente do que o Senhor possa fazer por mim. Se Deus não fizesse nada, você a si mesmo continuaria amando o Senhor. Talvez há pessoas nos visitando nessa noite, convidados. Eu posso te falar: venha para Jesus, Jesus vai mudar a sua vida, vai te tirar do inferno, te levar para o céu. É mesmo, é verdade. Mas eu quero fazer um apelo mais profundo para você. Venha entregar o seu coração para Deus. Aqueles que querem de verdade mudar a sua maneira de se relacionar com Jesus, não querem mais viver atrás de um Deus super espetacular, mas querem se envolver com o coração de Deus, independente do que Ele vai fazer com as suas mãos por mim. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós cantamos uma canção. Fala para Deus: Senhor, eu não quero me relacionar mais por causa dos presentes. Se você quiser, você pode se ajoelhar. Fala para Deus: eu não quero me relacionar mais por causa das bênçãos. Eu quero o Senhor. Eu te quero. Eu quero amar pelo amor, porque eu quero te amar.
mesmo que não acontecesse nada, mesmo que o Senhor não me desse nada, eu quero te amar. Deixa o amor de Deus te conquistar. Teus pés.